Olá, meu nome é Camila Casale Gardimã, eu sou acadêmica em Comunicação Organizacional, atualmente estou no primeiro período do curso na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e hoje eu vim falar sobre o artigo da Comunicação e Educação, Novas Perspectivas do Ambiente Organizacional. Esse artigo ele foi escrito pelo Eduardo Bruno da Silva Calaça, que é mestrando em Administração Estratégica de Negócios pela Universidade Nacional de Misiones, e pela Michele Maia Paris, que é mestrando em Comunicação na Universidade Católica de Brasília. Ambos são graduados em Comunicação Social pela Universidade Federal de Alagoas. Para começar a ter um panorama sobre o artigo, eu vou ler o resumo dele, que diz o seguinte: a potencialização da comunicação e a construção de novos sistemas de aprendizado proporcionam às organizações rupturas com paradigmas antigos que se sustentam sobre uma perspectiva reducionista e pouco complexa perante os ambientes e sistemas que envolvem a organização. Essa ruptura nos levou a considerar o homem como o principal agente capaz de compartilhar, sistemicamente, saberes e conhecimentos, bem como de construir e ampliar coletivamente sua capacidade de raciocínio e interação, utilizando um ambiente virtual interativo, flexível, dinâmico e bidirecional. Dessa forma, faz-se necessário melhor aprofundamento dessa interface da comunicação com o ambiente organizacional e da educação como ferramenta que une os sistemas envolvidos no processo. Para chegarmos às conclusões iniciais, recorremos a teorias que envolvem a organização e as mudanças tecnológicas do seu ambiente. Então, o que os autores propõem com o artigo? A proposta do artigo é estudar como a comunicação organizacional, a tecnologia da informação e da comunicação, a educação à distância e a teoria dos sistemas sociais auxiliam as organizações a lidar com as transformações do mundo e da sociedade. E, para isso, o artigo passa por diversos pontos. O primeiro deles é a comunicação organizacional. E comunicação organizacional é a vertente da comunicação que estuda as relações entre as organizações e os seus públicos. E público, na conceituação de comunicação organizacional, são todos os grupos com qual a organização interage. Então, seus consumidores são público, as pessoas que as seguem nas redes sociais são públicos, seus funcionários são públicos dessa organização. Bem resumido, é tipo, toda pessoa que interage com a organização é um público daquela organização, segundo a comunicação organizacional. E para isso, a comunicação organizacional ela usa diversas ferramentas, entre elas a que é utilizada e mais citada no artigo é a internet, que a gente vai seguir a partir daqui. Outro ponto é as TICs e as organizações. TICs são tecnologia da informação e da comunicação, e nesse ponto do artigo, os autores falam sobre como no século XXI existe um excesso de informação, uma facilidade muito grande no acesso à informação, e isso acaba mudando o processo de construção de conhecimento, porque agora as pessoas têm muita informação e nem sempre têm como filtrá-las da maneira correta. Então, surge uma carência, surge uma necessidade de inovação por parte dessas tecnologias de informação e comunicação, que as organizações elas precisam investir em novas ferramentas para isso. E aí, uma que os autores propõem é o EAD, que é a Educação à Distância, que é definido no artigo como um sistema tecnológico de comunicação bidirecional que pode ser massivo e que substitui a interação pessoal na sala entre professor e aluno como meio presencial de ensino, pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e o apoio de uma organização e tutoria que proporciona uma aprendizagem interdependente e flexível. Então, o EAD é algo que está cada vez mais recorrente atualmente, tipo, que é como que eu vou dizer assim, que é uma aposta para o futuro que já está acontecendo, tipo, de revolucionar a educação, de você ter acesso à educação, ter acesso a professores da onde você estiver, não necessariamente necessitando de uma sala de aula. Você recebe a mesma educação que você teria na sala de aula, só que de uma maneira diferente por meio da internet. E aí, os autores propõem isso como uma forma de inovação para a comunicação nas organizações. E eles também focam na teoria dos sistemas sociais, que essa teoria ela compreende que cada parte da sociedade é composta por sistemas autônomos. Então, ela entende que cada
pessoa ou cada grupo da sociedade tem suas necessidades, suas carências são muito exclusivas, muito pessoais. E isso traz um desafio de lidar com essa individualidade. E também ela escancara a necessidade de adaptação que as organizações têm para comunicar com cada um dos públicos. Como eu citei anteriormente, tanto os funcionários quanto os seguidores de uma organização são públicos, mas você não consegue falar dos dois com os dois da mesma maneira. Então você precisa adaptar o seu discurso para esses públicos. Então, qual que é a conclusão do artigo? Há uma necessidade de, utilizando todos esses conceitos, de que as organizações, para que elas continuem no futuro, delas se adaptarem, de buscarem novas inovações nesse processo. Bom, é isso. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.